Só um aviso. ah, o México aqui, ele tá sendo considerado como um país da América Latina, porque apesar dele estar na América do Norte, ele é um país que fala espanhol e ele é um país que está culturalmente ligado com a América Latina e não com a América do Norte. O cinema latino-americano, ele se inicia ali nos anos 30, mais ou menos quando a gente, o Brasil e a Argentina e o México também, vão começar a produzir suas primeiras produções grandes de cinema, principalmente com a ajuda de outros países, como por exemplo a França, que era um país que estava sempre ali se envolvendo em filmes brasileiros. Ele se manteve até 1970 em apenas 3 países: o Brasil, o México e a Argentina. Até a década de 50, o cinema latino-americano ele era influente externamente falando. Então, tipo assim, o mercado internacional gostava dos nossos filmes. Só que em 1960 é quando 50, 60 é quando tudo começa a mudar e a América Latina começa a perder valor. Na realidade, o que acontece é, o cinema mexicano, ele era muito consumido e muito propagado porque ele estava ali grudadinho com os Estados Unidos e era muito fácil para eles produzir filme no México. Então, por estar grudado ali, o que seria mais barato? Produzir um filme no México, com as suas coisinhas que você já tinha lá nos Estados Unidos, ou pagar um estúdio caro pra cacete lá em Hollywood. Óbvio que era o México e por isso que o México acabava ganhando tanta força cinematograficamente falando. Só que esse cinema do início do nosso cinema, né, essas produções, elas eram produções principalmente focadas no entretenimento. E elas eram também muitas vezes pensadas para ser exportadas. Então não só a gente produzia com outros países, mas também produzia para outros países e não necessariamente para nós mesmos consumirmos. Só que, com a década de 50, se inicia a Guerra Fria, e o período da Guerra Fria foi um período marcado principalmente por essa divisão entre os Estados Unidos e a União Soviética. E os Estados Unidos utilizaram do cinema como uma grande arma de propagação cultural. Então, o que era a Guerra Fria? Uma guerra política de influência. E os Estados Unidos se aproveitou muito do cinema para poder propagar a sua hegemonia cultural para o resto do mundo. Então eles usaram não só símbolos como o Capitão América ou, sei lá, o Rock Balboa, mas também eles usaram vários filmes e várias coisas e várias ideias e através do cinema eles propagaram isso para o resto do mundo. O que fez com que a projeção internacional de outros países acabasse ficando para escanteio. E aí, pior ainda, nesse período dos anos 60 é quando vão se iniciar as ditaduras militares na América Latina inteira, inclusive incentivadas pelos Estados Unidos, com o que a gente conhece hoje como Operação Condor. Essa operação, ele queria que a América Latina, de uma forma geral, ficasse presa e ficasse meio contida ali naquele pedacinho que ela era. E isso fez com que a gente desaparecesse completamente, né? Não só por conta da crise econômica que assolou a gente antes das ditaduras, porque concordamos, era muito mais barato você exibir um filme internacional do que você produzir o seu próprio filme. A gente estava passando por um período de crise econômica ferrado nos anos 50, porque a Segunda Guerra Mundial abalou com as estruturas econômicas de todos os países. E a gente, América Latina, países emergentes, países que exportavam as commodities, não conseguimos mais exportar. Então a gente acabou perdendo muito na exportação de, por exemplo, café, de cana, sei lá o que eles exportavam. Mas a gente perdeu essa exportação e isso fez com que a nossa crise econômica se agravasse. Então a gente estava passando por um período onde não tinha dinheiro nem para sobreviver, quem dirá para produzir filme. E é nesse período que a gente vai começar a produzir o cinema novo, muitas vezes também relacionado com o cinema marginal, que é aquele cinema que vai trazer críticas sociais, uma estética que represente um povo e uma ignição política muito forte. Então a gente não estava apenas produzindo filme, a gente estava usando o filme para fazer uma mensagem política. O cinema novo, né, o início dele, veio ali na década de 60, com o Festival de Cinema Latino-Americano de Pesaro.
Essa foi a primeira vez que homens e mulheres de todos os países latino-americanos se juntaram para poder falar de cinema. Essa década ela foi marcada pelo grande posicionamento político, que a década de 60, de uma forma geral, ela foi a década da contracultura, das reformas, das contestações. Então foi muito forte essa mensagem política trazida nesse período. Isso não foi diferente com a América Latina. Então a gente trouxe muito desse cinema politizado pra dentro do nosso cinema, que era um cinema feito com... Meu Deus, tá caindo! Ai, meu Deus! O cinema novo latino-americano, ele se diferenciou do resto do cinema que a gente já estava produzindo, porque antes a gente produzia para entretenimento, a gente produzia para exportação. Nesse momento, a gente começa a produzir com uma mensagem política. A gente começa a produzir com um orçamento baixíssimo para poder falar nossa história, contar nossa história e para transmitir também críticas, não só para dentro do nosso país, como para os países de fora que estavam olhando a situação. A arte latino-americana ela foi extremamente influenciada pelas mudanças políticas, econômicas e culturais que assolaram ali o século XX. Então a gente está falando sobre a Revolução Cubana, Maio de 68, a Guerra do Vietnã, os processos de dependência dos países da África e da Ásia. Ele sofreu diversas influências das áreas culturais que nunca deixavam de se ligar à política e à economia. Porque sem política e sem economia não se fazia cinema. A gente usou o cinema como uma arma, como de luta social. Os cineastas, eles deixaram de trazer aqueles grandes romances super dramáticos, com vários planos e várias sequências, para falar sobre o dia a dia dos pobres, para falar sobre a nossa democracia que não estava boa, sobre a grande desigualdade social que a gente enfrentava no país, sobre como era difícil viver naquele mundo. Eu acho que os melhores exemplos assim do que foi o cinema novo e de como o cinema novo agiu, né, nesse período são Terra em Transe, do Glauber Rocha, e Memórias do Subdesenvolvimento. Eles são dois filmes que vão retratar perfeitamente como funcionava a política daquele período, como a política estava extremamente relacionada com esse momento que a gente estava vivendo, um momento de ditadura militar, que inclusive a ditadura e a censura e a repressão que a ditadura trouxe pra gente foi responsável por fazer uma das características mais fortes do nosso cinema, que são as metáforas e a forma de se virar com não tendo muito. Então, a gente vê, por exemplo, em documentários de produções de grandes filmes onde eles não tinham quase nenhum orçamento baixíssimo, orçamento minúsculo, e ainda assim fizemos filmes que até hoje são lembrados, que entraram para a história, porque a gente sabia se virar no pouco que tinha. E as metáforas, elas eram muito importantes porque a gente não tinha como falar abertamente sobre política, a gente estava num momento de censura, a gente estava num momento que estava morrendo jornalista, que estava morrendo cineasta, que estava morrendo escritor, tava morrendo um monte de gente, porque a ditadura militar veio com tudo. E não só aqui no Brasil, em todos os países. É que a gente fala muito aqui do Brasil, porque a gente vive no Brasil e a do Brasil foi muito forte dentro do nosso cinema. Tanto que em 2024 a gente teve o Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, que fez um puta de um barulho, que todo mundo viu, todo mundo deu 5 estrelas no Letterboxd e todo mundo torceu no Oscar, né? Então, assim, foi um negócio. A ditadura militar aqui no Brasil ela ainda tá muito nova na nossa cabeça, ela tá muito fresca. E apesar de eu achar que alguns países acabaram deixando a ditadura militar se apagar dentro, né, deles, como por exemplo, você vê pouquíssimas produções uruguaias falando sobre a ditadura deles. A Uruguai em específico eu achei assim meio absurda, porque a deles foi uma das últimas que aconteceu, né? A do Juan Maria Bordaberry, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Foi uma das últimas que aconteceu, foi em 1973. Gente, em 1973, o Nando Parrado e o Roberto Caneta já tinham voltado dos Andes. O milagre dos Andes já tinha acontecido e a ditadura militar ainda não tinha sido colocada lá. Ela foi colocada depois, sabe? Então isso foi muito louco, assim. O Chile, a Argentina, o México são países que estão sempre trazendo de volta essas memórias de ditadura, como a gente faz. Atualmente, o cinema latino-americano ele tem uma projeção muito legal internacionalmente falando, porque a gente está sempre vendo filmes
brasileiros, chilenos, argentinos, mexicanos, aparecendo com peso em grandes premiações. Ele ainda sofre muito com a falta de verba, a falta de distribuição e as crises políticas e econômicas que assolam, né, os países da América Latina. Por exemplo, a Argentina vem passando por uma forte crise econômica desde que o Milei assumiu, né? Não é segredo para ninguém que o Milei tá ferrando com a economia da Argentina, a inflação lá tá altíssima, tá um cozinho viver lá. Inclusive, no Goya de 2024, o Matias Recalde, que é um ator argentino, na época acho que tinha 21 anos, ele ganhou o Goya de melhor ator revelação do ano pelo papel de Roberto Canessa em A Sociedade da Neve, né, do Bayona. E no discurso dele, ele deixou ali uma mensagem falando sobre o povo argentino e como o povo argentino não poderia se deixar levar naquele momento de crise que eles estavam enfrentando. Então foi muito importante que ele comentasse sobre isso, sendo argentino e estando, né, ali dentro do cenário argentino de cinema, já que até então todas as produções dele, né, A Sociedade da Neve é considerada uma produção espanhola, mas até então todas as produções do Matias tinham sido exclusivamente argentinas. Então ele viu de dentro como que aquilo é prejudicial pro cinema interno deles. Os streamings, eles até ajudam, a Netflix mesmo ajuda, né? Se você pesquisar lá agora, vai ter um monte de série, de filme, de novela, enfim, de vários outros países da América Latina. Só que o nosso mercado interno, ele não consome o nosso cinema. Tipo assim, o Brasil até que consome ali o cinema brasileiro, não é grande massa, tá? Não é maioria. A gente tem essa impressão que é maioria porque a gente vê ali internet. Mas se você for ver, os filmes brasileiros, eles quase sempre são muito esquecidos. E eles só são lembrados quando eles têm grandes nomes. Por exemplo, se a Fernanda Torres tá lá, se o Selton Mello tá lá, se o Wagner Moura tá lá, se o Lázaro Ramos tá lá. Só que se não tem nenhum ator famoso, o filme acaba caindo no esquecimento, acaba passando ali 1, 2 semanas em bilheteria, depois some do mapa e vai ali para algum streaming para ser consumido em massa e sem pagar devidamente os atores e os produtores que fizeram ali o filme. Então, assim, até que ponto realmente a gente tá ajudando a alimentar a nossa cultura, o nosso cinema, sabe? A gente não consome países vizinhos, assim, até México, Argentina, tudo bem, mas assim, eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu me peguei pensando, gente, eu consumo filme de outros países, porque assim, no meu Letterboxd tem tipo 2 filmes da Bolívia, um filme do Chile, um filme do Uruguai, sabe? E 500 milhões de filmes estadunidenses. E eu reconheço que eu sou uma pessoa que eu vou atrás de consumir esse tipo de cinema? Não. E eu acredito que também grande parte do público não vá atrás de consumir esse cinema. Primeiro porque ele não é propagado e divulgado pra gente, então eles não querem que você consuma, porque eles querem ali ter uma hegemonia cultural. O Hollywood quer ser o único a mandar na onde a gente tá, no que a gente tá assistindo, no que a gente tá pensando. Às vezes a gente se desdobra pra ver produções que foram feitas lá no cu do mundo. Esse ano mesmo aconteceu isso com Levíticos, que é um filme independente australiano, que o mundo inteiro parou pra ver Levíticos, o mundo inteiro parou pra ver o que era Levíticos, pra correr atrás de drive, pra gravar tela de cinema, pra se desvirar inteira pra poder assistir um filme australiano, quando a gente tinha também um filme, né, Levíticos, que é um romance gay, quando a gente tinha também 15 Dias, que é também um romance gay nacional, que flopou total. Ninguém viu esse filme no cinema, assim, pouquíssimas pessoas comentando sobre, pouquíssima divulgação também, divulgação péssima, inclusive, desse filme, mas isso não é mérito esse vídeo, eu falo em outro momento. Mas, assim, divulgação péssima desse filme e divulgação péssima de filmes nacionais no geral, sabe? A gente não vê a indústria se realmente indo atrás de divulgar. Elas não querem que você consuma. Estados Unidos, eles moldaram esse imaginário coletivo para que a gente, por exemplo, zoasse com novela mexicana, para que a gente visse alguma coisa super dramática, ou alguma reviravolta muito louca, ou algum nome muito engraçado, e zoasse as produções mexicanas, que são, inclusive, até, né, o Brasil chegar aí com tudo, o México era o maior polo aqui do nosso ladinho do mundo
de produzir filme. Então eles queriam que a gente olhasse pro México e zoasse e achasse graça, quando ninguém... Agora até que tudo bem, a gente tá zoando um pouco mais, mas até uns anos atrás, ninguém zoava as séries adolescentes dos Estados Unidos, onde acontece sempre a mesma coisa, tem sempre os mesmos 3 temas, e tem sempre os mesmos 3 personagens, com as mesmas 3 caras e os mesmos 3 nomes, que é, sei lá, Jason, Archie... É sempre esses caras, sabe? E é sempre uns caras de 30 anos fazendo adolescente e a gente não zoava, a gente achava isso da hora. Porque eles queriam que a gente achasse que aquilo tá legal e quisesse consumir aquilo. Queriam que a gente esquecesse da nossa própria cultura para que eles entrassem com essa soberania cultural, dessa cultura de massas muito louca, se disfarçando de globalização, para que eles entrassem no nosso cérebro e penetrassem a ponto de que a gente não conseguisse ver filme brasileiro, sabe? Não só brasileiro, como filme latino-americano no geral, sabe? Tipo, quantos filmes do Uruguai você viu esse ano? Quase ninguém vê filme do Uruguai, gente. Tipo assim, quem que consegue listar aqui a falar agora filmes do Uruguai? Filmes do Chile, filmes da Bolívia. Ninguém vê filme desse país, desses países, sabe? Ninguém vê, a gente acha inferior, a gente acha brega. A gente nem vai atrás, nem pensa que tem. Até hoje, o cinema latino-americano, ele tem esse caráter desse cinema marginal que vai estar sempre falando sobre a desigualdade social, sobre a violência, sobre a dificuldade de existir, sobre a política principalmente, porque tudo bem que nos últimos anos a gente vê cada vez mais temas diferentes daquilo. Então, a gente agora produz terror, a gente agora produz romance, a gente agora produz ficção científica, a gente produz drama como ninguém, sabe? Mas a gente sempre tem esse caráter dessa violência de fundo. E isso não é uma coisa ruim, porque a gente é um povo que foi gerado a partir da violência. Então a gente não consegue falar da nossa existência, das nossas características, sem citar a violência, porque ela é parte do nosso cotidiano, ela é parte da nossa história, ela é parte da nossa concepção como nação. É por isso que o cinema latino-americano é tão desvalorizado, mas é tão importante, não só pra fora, mas aqui pra dentro, pra gente, pros latinos. Muito obrigada pela atenção. Espero que eu não tenha soado muito esquerdomacho. Qual que é o nome daquele meme do Twitter? Mano zoa que ele é tipo uma cara mais esquerdomacho do mundo. Acho que é o Jones Manuel, assim, não lembro. Mas eu não vou soar igual o Jones Manuel, ele é muito machão pra mim. Mas espero que eu não tenha soado muito zoadinho. Então, obrigada por ter visto o vídeo até aqui.